Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos juntos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua história rica e abundantemente. Hoje nós vamos meditar o Evangelho, dia 5 de dezembro, de São Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Mas antes vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos capacitar, nos dar sabedoria que volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho, São Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra ela, contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nosso Senhor vem falar do homem. Existem dois tipos de homens, de pessoas, né? Vamos dizer assim. Existem dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e põe em prática, é semelhante a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, que ao construir a sua casa, os fundamentos, os alicerces é construído sobre a rocha que é Cristo. E aí, uma vez que nós construímos a nossa casa, a nossa vida, a nossa história na rocha que é Cristo, vão vir as tempestades, as enchentes, os ventos, os furacões, mas a nossa casa, a minha casa, a sua casa não vai cair. Amém? Porque nós construímos na rocha. Se ouvimos a palavra de Deus, se guardamos no nosso coração e colocamos a palavra de Deus em prática, o Evangelho de Jesus em prática, os mandamentos de Jesus em prática. Ou seja, não podemos ser cristãos de duas caras, cristãos mascarados, que na igreja eu sou bonzinho, santinho, santinha, mas fora da igreja sou um pervertido, um depravado, uma depravada. Sou um adúltero, sou um prostituto, falo mal do outro, julgo, fofoco, cometo mentiras, sou corrupto, e por aí vai. Eu tenho que ser um cristão autêntico e verdadeiro e dar testemunho daquilo que eu ouço, da palavra de Deus que eu ouço, que entra pelos meus ouvidos, e a fé vem pelo ouvir. Então, meus irmãos, eu não posso ser esse cristão que vai à Santa Missa, que reza o Santo Terço, que lê a palavra de Deus
e não põe em prática, e não vive. Eu preciso ser um cristão que vai à missa, que reza o texto, que lê a palavra de Deus, que adora Jesus, que visita durante a semana a igreja, o sacrário, e ali adora Jesus e consagra a sua vida a Jesus. Mas eu preciso colocar em prática, eu preciso viver. Se eu não viver, se eu for um cristão duas caras, mascarado, um cristão falso, só de boca, de BGE, eu sou semelhante a esse homem imprudente, sem juízo. Aqui Jesus fala, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. E aí vai vir as enchentes, e aí vai vir os ventos fortes. E esses ventos fortes são as tribulações, são as dificuldades, são as labutas, são as provações, são as tentações, são os sofrimentos. Você não vai aguentar se você não tiver construído a sua vida, a sua história, a sua família na rocha que é Cristo. A sua casa e a minha casa precisa ser construída, alicerçada na rocha que é Cristo. Aí, meu irmão, vão vir as enchentes, vão vir tsunamis, vão vir ventos fortes, mas a nossa casa não vai cair, a minha casa não vai cair, a sua casa não vai cair, porque ela foi construída, alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Se eu coloco a palavra, se eu ouço a palavra de Deus e coloco a palavra de Deus em prática, ou seja, se eu vivo a palavra de Deus, se eu vivo os mandamentos, se eu vivo o Evangelho de Cristo, se eu dou testemunho, se eu dou testemunho do Evangelho, se eu dou testemunho de Cristo, aonde quer que eu passe, por onde quer que eu passe, eu tenho que deixar o rastro de Cristo ressuscitado. As pessoas precisam ver em mim a face de Cristo. As pessoas precisam sentir um cheiro, o odor de santidade exalar de mim e de você. Esta é a vontade de Deus a nosso respeito, a santidade. Pegue lá comigo em Filipenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente. Esta é a vosso respeito, a vontade de Deus, a nossa santificação. Que eviteis a impureza. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que seja um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.